san pema gesar po la yan sen shagin ödrüp nye pema jone sundra kurdu kandra Jesu Dadrupki Change Lapche Sexu Songuru Sinji Hom Hom Jeng Nobchan San Pema Gesaram Pola Yansen Shogin Ödrup Nyen Pema Jone Shesundra Kurdu Kandram Mampe Kurjin Jesu Dadrup Ki Chinji Lapchir Sexu Songuru Pema Sinji Hong Hong Jenji Nobchan San Pema Hambola Yansen Shogin Ödrup Nyen Pema Jone Shesundra Kurdu Kandram Mampe Kurjinji Sundadrup Ki Chinji Lapchir Sexu So Guru Pema Sinji Hong Sanje Chodan Sochi Chonam Lan Janchu Vardu Dani Chindenge Jinso Jipe Sonan Chindrula Penjir Sanje Drupa So Sanje Chodan Sochi Chonam Lan Janchu Bardu Dani Chabsu Chindagi Jinsu Jipe Sonan Chindrula Penjir Sanje Drupa So Sanje Chodan Sochi Chonam Lan Janchu Bardu Dani Chabsu Chindagi Jinsu Jipe Sonan Chindrula Penjir Sanje Drupa So Om Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum Om Hum Benzara Guru Pema Siddhi Hum Guru Pema Siddhi Hum Om Hum Benzara 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 Guru Pema Siddhi Hum Om
Gurupema Siddhihum. Om Ha Hum Benzara 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 Gurupema Siddhihum. Gate Gate Para Gate Para Sangate Bundi Sohaoinga Te Gate Para Gate Arasangate Bundi Sohaoinga Te Gate Paragate Parasanga Te Bundi Sohaoinga Te Gate Paragate Parasangate Jisohaoinga Te Gate Paragate Parasangate Bundi Sohaoinga 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 Te Gate Parasangate Bundi Soha. Então, boa tarde. Então a gente vai seguir depois dessa introdução. Eu queria explicar para vocês esse ponto, né? Então, a gente está seguindo na abordagem de alcançar os seres no lugar onde eles estão, né? Aí a gente precisava descrever onde é que os seres estão. Assim. Então, esse ponto, tradicionalmente, ele é descrito através da roda da vida, né? Agora, a roda da vida, quando nós descrevemos, aquela pintura que está na parede lá,
é essencialmente a roda do samsara. Ali a gente não tem a descrição, por exemplo, dos praticantes propriamente, né? A gente não tem a descrição onde é que eles andam, o que eles estão fazendo, como é que aquilo está andando. Então a gente só tem a descrição dos obstáculos, dos problemas. E a gente precisava uma classificação também que nos ajudasse a entender como que então os ensinamentos são um pouco diferentes para cada conjunto de seres, porque essencialmente é isso, né? A gente precisa dessa abordagem, né? Então eu estou utilizando uma nomenclatura que ela é um pouco correlacionada aos 6 reinos, obrigado, aos 6 reinos da roda da vida. E, então, por exemplo, quando nós estamos, eu acho que a categoria que mais nos conecta, assim, ou que nós estamos mais conectados no cotidiano, é uma categoria ligada àquilo que o Pierre Vai chamaria de normose, né? Nós estamos essencialmente num bloco zero. Esse é o ponto, né? Isso não é um grande problema, né? Isso é essencialmente o samsara, assim, né? Mas o bloco zero é um bom lugar do samsara, assim, sabe? É um samsara, um samsara plus, assim, um samsara bem, assim, né? Por exemplo, o samsara com problema mesmo é o bloco -1. Aí é um problema, né? Mas o Buda, por exemplo, as pessoas que faziam contato com o Buda, encontravam o Buda, na sua maior parte eram pessoas também ligadas ao bloco zero. Tá certo que ele vai encontrar as pessoas ligadas ao bloco -1, né? Pessoas que se aproximam para matá-lo, para difamá-lo, para destruí-lo, para causar problemas para eles. Ele vai encontrar pessoas articuladas, assim, que vão criar dificuldades, né? Não apenas pessoas que não têm inserção na sociedade, marginais, assim, dentro do mundo ou da época do Buda, mas ele vai encontrar príncipes, reis, pessoas articuladas, poderosas, que se opõem a ele, assim, e tentam destruir. Na história do budismo também a gente vai encontrar isso, assim. Vai encontrar exércitos, invasões, vai encontrar coisas grandes destruindo e causando problemas bem complicados, né? Desde a época do Buda isso tem sido assim, né? Até os tempos bem recentes, tempos contemporâneos, assim, né? Esses problemas seguem acontecendo, né? Então isso seria bloco -1, né? As pessoas estão numa condição bem difícil, assim, bem negativa. E o budismo tem conseguido lidar com isso. Ele tem um processo pelo qual ele vai lidando com essas dificuldades todas, assim, né? Eu acho admirável, né? Eu acho surpreendente, extraordinário. Ainda vocês consideram, por exemplo, que o budismo é uma instituição anárquica, né? No sentido de que ele não tem uma estrutura piramidal. Ele, por exemplo, a Igreja Católica, ela tem uma estrutura piramidal, né? E ela tem um banco, ela tem um processo complexo, tem um reconhecimento de Estado, tem diplomatas, é uma coisa muito complexa, é um Estado, né? O budismo não tem nada parecido assim. Ele funciona de uma forma anárquica. E mais parecida com, por exemplo, com as colmeias de abelha, os marimbondos. Eles vão estabelecendo colônias aqui e ali, aquilo vai indo. Eles vão se defrontando diretamente com a realidade, não são apoiados por coisa alguma, mas faz parte do próprio processo as pessoas, bodhisattvas e os grupos que vão surgindo, eles serem autossustentados por aquilo que a gente vai chamar de méritos, né? Então é necessário desenvolver uma habilidade para andar em meio ao mundo. É necessário isso. E o Buda, ele deu essas instruções, né? Como que a gente sobrevive, como que a gente dá instrução, como que a gente ajuda, como que a gente faz tudo funcionar. E essas instruções, naturalmente, elas vão depender da classe de praticantes. Na visão budista, todos são praticantes. Mesmo no bloco -1, as pessoas mal intencionadas que nunca imaginaram que eram praticantes, elas também são praticantes. Nós não temos a
classificação de seres que não pertencem ao universo de interesse, eles são marginais, ou eles pertencem a outras tradições. Não tem seres que não estejam dentro da visão budista, né? Todos eles estão dentro de um caminho, todos eles estão para serem beneficiados, todos eles estão dentro de um templo que é o próprio universo. Uma vez que a visão budista está ligada à realidade das coisas, tudo que está dentro disso pertence à tradição budista de algum modo, né? Então não tem seres para serem excluídos. Então o budismo não é o budismo para budistas, né? É o budismo para todos os seres. É uma coisa assim. Isso não exclui outras tradições religiosas, não exclui nada. Todos eles são vistos com esse mesmo olhar. Aquilo cabe, tudo cabe dentro dessa visão, assim. Mas aí a gente precisa ver, em relação a cada conjunto de seres, como que a gente pode se posicionar, como é que a gente pode viver ali dentro, como que a gente pode trazer benefícios. Então os ensinamentos são um pouco diferentes, né? Como o samsara vai mudando, o mundo, as características, elas vão mudando de épocas, né? Essas características elas vão se transformando, então os métodos eles precisam gerar respostas para outras configurações que vão aparecendo. É inevitável isso, né? Então no tempo que nós estamos vivendo agora, a gente tem desafios, por exemplo, da ciência, né? Então a ciência não existia na época do Buda como a gente conhece, assim, né? Também não existia a psicologia, não existia a filosofia como a gente conhece, não havia tecnologia, né? Não havia medicina desse modo também como a gente conhece, não havia genética. Então tem uma série de estudos assim cruciais, né? Vocês imaginam, na época do Buda não havia bactérias nem vírus, não havia código genético. Então é necessário que a gente desenvolva uma linguagem que é capaz de acessar esses mundos todos, né? Com certeza, isso pertence ao nosso cotidiano hoje. Isso pertence ao nosso universo mental, né? Então a gente precisa encontrar algum nível de diálogo nessas várias direções. E como que o budismo pode responder a isso, né? Esse é um ponto interessante. Mas todas essas características que eu estou aqui descrevendo, todas elas caberiam naquilo que a gente pode chamar de bloco zero, que é uma cultura dominante, mas uma cultura positiva, né? Uma cultura dominante positiva. A gente não tinha, por exemplo, crises ecológicas também, né? Não havia noção de economia, não havia noção de ciências econômicas, nem de planejamento. Não havia nada disso, né? Guerra tecnológica, viagem espacial, não havia nada disso, viagens a outros planetas, né? Não havia fotografia, não havia microfotografia, macrofotografia, não havia nada disso, não havia comunicação à distância. Isso é uma coisa... O próprio Tiago do Rinpoche, ele viveu num tempo que não tinha essas comunicações, né? Aí ele vai narrando assim como é que aquilo surgiu no universo tibetano. Não havia nem jornais, nem rádios, nem TV, não havia nada. As pessoas se comunicavam pelo princípio universal da fofoca, que é uma coisa assim mais antiga, uma tecnologia assim mais... Então os viajantes traziam as notícias, né? Então aquilo chega é comovente, assim. Aí via o Rinpoche, ele mesmo contando, né? Aí chegou um viajante e disse: olha, existe um aparelho, porque já tinha uma modernidade no ar, assim. Existe um aparelho que a pessoa fala aqui e o outro escuta lá adiante. Pá, isso não pode, não, isso não existe. Aí passou um tempo, olha, existe um aparelho que a pessoa se move aqui, o outro vê a distância e ouve. Ah, não, isso não pode. Então tinha essa sensação de que essas coisas elas não eram possíveis, assim. Aí tem um aparelho que uma pessoa se move aqui, muitos vêm em muitos diferentes lugares simultaneamente. Ah, não, isso sim, isso não existe. Assim. Então, se a gente dissesse, olha, existe um aparelho que as pessoas elas podem ser vistas mesmo depois da morte. Elas falam e dão ensinamentos e se apresentam vivas mesmo depois da morte. Bom, isso é do mal, assim, alguma coisa incrível, né?
Então, como é que é possível uma coisa dessa? Então, ele vem desse tempo, né? Desse tempo, assim. É muito interessante, ele vai narrando. Aí o Tiago do Rinpoche usava esses exemplos também para dizer, então do mesmo modo como os tibetanos não conseguem acessar ou não conseguiam tradicionalmente acessar essas transformações, a cultura ocidental também ela não consegue acessar outras visões, como por exemplo a visão da mente, né, que é uma das características dessa cultura antiga, né? Então ele traz isso assim, uns sabem mais uma coisa, outros sabem mais outra. Eu acho importante a gente entender esses vários nichos, né? E saber como se movimentar dentro desses vários nichos e sobreviver com a visão do Dharma. No início a gente não tem uma compreensão possível disso, né? Porque a gente não sabe nem muito bem como é que o Dharma funciona na nossa própria vida, né? Então menos ainda como é que funcionaria em geral, e a gente pode até duvidar que os ensinamentos tão antigos possam ser úteis nesse tempo. A gente não tem uma compreensão disso, né? Então isso é o bloco zero. Nós estamos imersos numa cultura, e estar imerso numa cultura sem conseguir ultrapassar a bolha correspondente àquela cultura, isso é a avidya, né? A avidya, a perda da visão. E é muito comum, né? Eu acho que agora no tempo que nós estamos vivendo, é menos impactante isso, né? Porque a gente tem um tipo de comunicação em todas as direções. Mas eu lembro ainda da época que eu era criança, né? Isso é um tempo antigo, assim, né? Na época que eu era criança, que eu vivia numa cidade, na cidade de Rio Grande, que não é uma coisa tão longe, né? Mas Rio Grande tinha um dialeto um pouco diferente do dialeto de Porto Alegre. E radicalmente diferente do dialeto de Pelotas, né? Isso sempre foi assim, né? Os rio-grandinos nunca queriam ser confundidos. Não, eu moro a 60 quilômetros de Pelotas, assim, né? E tem um rio ali que divide aquilo. Então tinha esse aspecto, né? Muito interessante. E era muito difícil a Porto Alegre. E tinha uma cidade mais ao norte, uma cidade mágica, assim, extraordinária, que as pessoas faziam viagens aos 15 anos de idade, assim, que era Rio de Janeiro, né? Aquilo era alguma coisa, assim, e o Rio de Janeiro era um espanto, e é ainda, né? Porque é super bonito, assim, né? Agora, Salvador, aquilo é uma coisa, assim, mítica, é um outro planeta, assim, né? Nordeste inteiro é uma outra coisa, né? Aquilo era impensável. Não, nessa vida eu não vou ao Nordeste, com certeza, não tem como, né? Então isso é um pensamento particular, né? É uma coisa particular, assim, né? E era um tempo também que essas cidades elas também eram influenciadas pelos uruguaios, pelos argentinos, né? Então tem muitas palavras que atravessavam a fronteira, eram incorporadas, e a gente ia vivendo desse modo, né? Como um modo normal, né? Mas aí surge a vidya, né? Tem um jeito de viver correspondente àquela aldeia, né? Aquele jeito, assim. E a pessoa pensa que aquilo é assim mesmo, não seria de outro modo. Aquele é o modo de viver, não teria outro modo, né? É uma época que os assaltantes não havia ladrões de galinha, por exemplo. Isso, a riqueza andava com duas patas por todo lado. Na volta e meia, a riqueza era subtraída, assim, começavam a desaparecer as galinhas, né? Assim, é um tempo maravilhoso, né? Desaparecer galinha não é um grande problema, né? A não ser para galinha, claro, mas para pensar que era uma época assim poética, né? Ladrão de galinha é uma coisa poética, né? As pessoas eram autônomas, né? Elas criavam a sua comida em casa, elas faziam as suas coisas. Todo mundo tinha sua casinha no fundo de um pátio ali, eles plantavam não sei quanta coisa, né? Assim. Mas eu não vou aqui contar esse tempo, né? Mas é só para a gente lembrar do aspecto de avidya, né? Aí a pessoa tem... Você é de Pelotas, né? É, né? É. Aí aquilo... Era... Os pelotenses Rio Grande não tinham um problema, assim, né? Aquilo não sei porquê, mas
Eu não sou rio-grandino e nem pelotense. Como? É, né? Isso é grave. Né? Mas Rio Grande nunca conseguiu ser uma Pelota, né? Isso foi, por mais que tentasse. Né? E, então, aí a gente olha esses universos mentais como alguma coisa que na época parecia uma realidade, isso tudo se torna uma bolha de realidade, né? A gente começa a ver assim, aquilo não tem substancialidade, né? Não tinha também. Mas quando a pessoa está imersa naquilo, parece que aquilo é totalmente real. Essa realidade é fechada por avidia. A pessoa olha com aquele filtro, né? Olha com aquele olhar, né? Era uma época que, por exemplo, os times de futebol eram os times locais. Rio Grande, Rio Grandense, São Paulo, era assim, tinha campeonato citadino de futebol. Era assim. Aliás, o Rio Grande é o time mais antigo do Brasil, vamos dizer assim. A biblioteca do Rio Grande também. Aquilo tem a praia do Rio Grande, a maior praia do mundo, 200 quilômetros. Não pergunto a cor da água nem a temperatura, mas é assim, a extensão da praia. É bonito de ver isso. Aí surge esse conceito, né? Eu lembro, quando eu morava em Rio Grande, tinha a noção de bairrismo, né? Não sei se lá em Pelotas, acho que tinha isso também. Bairrismo é assim, nós somos rio-grandinos, entendeu? Assim, tem um conceito local, assim, tem uma sensação de pertencimento. E essa cidade é a melhor, entenderam? Assim. Então aqui é o nosso país, aqui é o nosso mundo, eu sou rio-grandino. E assim, em diferentes lugares a gente também pode se definir, né? Nós somos tal coisa. Aí tem um fechamento, né? Tem um fechamento da visão. Mas se vocês tiverem um tempo, eu conheço o Rio Grande. É um lugar super bonito, eu acho assim mesmo. É isso. Mas aí tem essa... Melhor do que o Rio Grande, naturalmente, o Rio Grande do Sul. Claro. É assim, né? Claro. Primeira República Brasileira, onde é que foi? Rio Grande do Sul, né? Abolição da escravatura, onde? Aqui, né? Em pleno império, pessoal. Aquilo foi bonito. Teve alguns episódios não tão bonitos, mas a gente lembra... Enfim, né? Onde é que a gente levantou a bandeira tibetana, tocou o hino tibetano no Brasil inteiro? A Praça da Matriz aqui em Porto Alegre, né? Com a orquestra da OSPA tocando, governador de estado, Assembleia Legislativa, prefeito, Assembleia, e proclamação da República Rio-Grandense de novo. Assim, faltou um detalhe, se alguém dissesse, agora, todo mundo ia gritar, sim, agora. Faltou um detalhe, assim. Ia ser a primeira República Budista Rio-Grandense. Faltou pouco, a gente não... A Dalai Lama veio, a gente não... Faltou isso. Então, eu descrevo isso por esse sentido, né? Esse sentido de região, sentido que é a avidia. A gente se fecha. Por exemplo, a gente pode imaginar, agora nós estamos abertos, informações por todo lado, abre a mídia, aquilo. Ontem eu vi esse comentário. Os europeus reunidos em Bruxelas estão exigindo que o Netflix tenha pelo menos 20% de conteúdos europeus nos filmes. Vocês entendem? Por quê? Porque tem agora o iTunes e o Netflix estão dominando as mentes e o tempo que as mentes ficam focadas. Aí eles introduzem uma cultura que pertence
Os americanos. Aí os europeus, ainda que eles troquem todas as informações e sejam todos eles brancos com olhos azuis e etnicamente eles se entendam, eles ainda assim acham que tem um perigo nisso. Então, quando a gente olha isso, a gente entende que, por exemplo, essas culturas, elas se entrechocam, né? São bolhas de realidade se entrechocando e buscando uma proeminência. Agora, se os europeus, eles se entrechocam com os americanos, o que dizer os americanos e europeus com os islâmicos, por exemplo? Ou com os africanos? Ou com as outras etnias, né? Com outras cores, com outros olhos, com outros tamanhos, com outras experiências anteriores, né? Aí eles, com certeza, eles se entrechocam assim, né? Aí vocês olham, por exemplo, o estranhamento constante que tem dos europeus com outra parte da Europa também, que é a Europa do leste, que inclui os russos. Agora, na visão do centro da Europa, os russos são um problema. Mas os russos foram invadidos 2 vezes pelo centro da Europa. E eles nunca invadiram ninguém. Assim. Eles não começaram nenhuma guerra. Eles foram invadidos pelos franceses e pelos alemães. E sofreram anos de hostilidade na Guerra Fria, né? Anos e anos. E eles continuam dentro de um ambiente onde eles são acusados novamente. Agora eles seguem sendo acusados de serem um perigo, de serem alguma coisa muito violenta, muito grave. Isso é um estranhamento de culturas. Eles têm olhos azuis, eles têm pele branca, eles se entendem uns aos outros, né? Mas eles têm um estranhamento por bolhas de avide, assim, né? Agora, vocês olhem os seres humanos na relação com os outros seres da biosfera. A bolha humana se derrama sobre os outros seres e vai destruindo todos os habitats, todas as possibilidades de vida, de sustentabilidade dos outros seres. Não sobra nada, assim, né? É uma coisa vergonhosa. Um exemplo disso é a gente imaginar que um animal no zoológico, ele é um animal. Um leão numa jaula é um leão. Aquilo é uma coisa assustadora, né? É um extremo do pensamento reducionista e estreito, assim, né? Assim, é muito comovente isso, né? Tá certo que existem alguns zoológicos, como aqui em Gramado, que eles têm um zoológico de animais que estão em recuperação. Eles foram encontrados como atropelados, machucados, feridos, baleados. Aí eles são recolhidos. Eles precisam ser cuidados. Então vão para esse local e eles podem ser observados. Eles estão livres dentro de áreas, mas áreas grandes. Aquilo está protegido por telas, por vidros. As pessoas podem caminhar e ver os animais. Todos eles posteriormente vão ser reintroduzidos no ambiente. Então eles estão por um período de recuperação, eles estão ali, quando eles estiverem bem, aí eles vão sendo reintroduzidos novamente. Os pássaros também, todos eles. Então eu achei isso uma iniciativa encantadora, maravilhosa, assim. Então vocês não caminham por meio de jaulas, vocês estão no meio de uma jaula, mais ou menos assim, né? Que é uma espécie de um corredor onde a gente vai vendo os animais livres nos seus, não são nos seus habitats, mas em alguma coisa parecida, assim, né? Que facilita para eles a vida e a recuperação da saúde, do equilíbrio, assim. Eu acho isso comovente também. A gente pode fazer coisas desse tipo, né? Então isso já é uma outra visão. Nós estamos entendendo esses animais no mundo deles e a gente está ajudando eles a retornar a esses espaços, né? Assim, nós estamos com esse obstáculo geral. Isso corresponde ao samsara inteiro, sabe? Samsara é isso. A gente constrói alguma coisa e aquela coisa ela vira tudo. Um exemplo disso é o sonho à noite, né? A gente constrói alguma coisa, se esquece de todo o resto e fica focado naquilo. Não é uma experiência muito incomum, porque a gente pode estar na nossa casa, nesses tempos de agora é fácil isso, né?
A pessoa está na nossa casa, na sua própria casa, com outras pessoas, mas ela está focando uma tela, então ela está ausente dos ambientes ao redor e tem um sonho particular fluindo a partir de uma aparência que brota numa tela. E a pessoa mergulha somente nisso, né? No tempo que não havia isso, tinha as pessoas também que podiam parar assim, a mente esvoaça, né? Outro dia eu vi uma criança descrevendo isso, né? Eu estava acordada, não estava dormindo, com olhos abertos e sonhando. Vi uma criança descrever como é que ela se sentiu assim, né? Eu achei aquilo muito interessante. A criança estava na cama, olhos abertos, sonhando. Então a gente tem essa capacidade, né? Quando nós estamos na visão budista, quando nós estamos aqui, agora, por exemplo, nós estamos com olhos abertos sonhando. As bolhas de realidade que a gente está imerso, nós estamos assim, olhos abertos, e nós temos uma visão particular dessa realidade. Mesmo os cientistas, eles estão com os olhos abertos sonhando, porque eles estão olhando tudo a partir das suas teorias, das suas visões, chegando a conclusões e coisas que duram por um tempo, depois cessam. Quando cessam, eles não voltam mais a acessar isso. Mas eles deveriam pensar, mas espera aí, um momento, como é que durante tanto tempo eu acreditei que aquilo era verdadeiro? Como é que eu pude tomar decisões a partir daquilo, definir coisas, né? Eu gosto dessa visão de avidya ligada à ciência, né? Aí, por exemplo, agora, só para a gente brincar um pouco, né? O mertiolate mudou, né? No meu tempo, o mertiolate ardia. Agora o mertiolate não arde mais. Porque eles tiraram coisas de dentro do mertiolate. Eles tiraram, por exemplo, mercúrio de dentro do mertiolate, né? Tiraram o mercúrio de dentro do mercúrio cromo. Vê se dá para entender isso, né? Assim. Então teve uma época que mertiolate era para os meninos horríveis, terríveis. Mercúrio cromo para as meninas bem comportadas, assim, né? Porque aquilo não ardia, né? Os dois eram desinfetantes, assim, né? E aí, quando nós olhamos isso, o mercúrio cromo ele fez mal para as pessoas por um longo tempo, não? Aquilo é mercúrio, neurotóxico. Aí tu passa nas feridas, assim. Ele entra na corrente sanguínea. Por quê? Porque naquele tempo o mercúrio não fazia nenhum dano. Aí alguém descobriu que o mercúrio faz dano, aí o mercúrio começou a fazer dano. Assim, isso é bonito de ver, assim, é super lindo, né? Maravilhoso, né? Agora tem outras coisas prosaicas, assim, tipo pomada hipoglós, né? Pomada hipoglós também alterou a fórmula. Vai tudo alterando a fórmula. Assim. Então é muito interessante isso, né? Muito interessante. Eu, por exemplo, evito tomar café no período que o café faz mal. Aí eu fico aguardando. Daqui a pouco eu vejo, não, o café faz bem. Eu digo, agora eu vou tomar café. Aí eu aguardo, não vou tomar café, eu sou bobo, eu vou tomar café quando o café faz mal. Isso não. Eu aguardo. O café, aquele é bonito, aquilo sobe, desce, né? Aquilo é bonito de ver. Assim. Agora está um período bom para o café, assim. Aquele é tônico do coração, né? Melhora a autoestima. Assim, então, aquilo. O café vai voltar para o SEB, assim, por um tempo. Depois... Aqui foi banido por uma época. Assim. Obrigado. Eu vou tomar mais um. Aproveitar que o chimarrão ainda não está totalmente proibido. Não está fazendo tanto mal ainda. Mas teve uma época que aqui ninguém mais podia tomar chimarrão. A gente passou por um período assim. Aí teve o período do pão integral, né, que foi um período longo, assim, depois o pão começou a fazer mal. Pão integral com glúten. Aquilo. Eu, na época, teve um período assim que as pessoas recomendavam glúten. Fazia bife de glúten, pessoal. Aquele foi um período maravilhoso. Eu comi muito bife de glúten.
Aí, felizmente naquela época não fazia mal, né? Claro, agora eu não como mais glúten de jeito nenhum, porque imagina, vou comer glúten, nós estamos num período que agora não pode. Lactose, tudo isso, aquilo faz um mal. Mas eu sou de um tempo que não fazia mal. Então, naquela época, assim, gerações e gerações, por centenas de anos, as pessoas tomaram lactose e aquilo andava, assim, não tinha problema. Naturalmente, agora nós estamos numa época que lactose, assim, não pode mais. Então isso é ciência, pessoal. Assim, bonito de ver. Onde é que eu estava ainda? Nós estamos olhando a vida, né? A mente presa em bolhas. Esse é o ponto. Essa é a essência do samsara. A essência do samsara. É a mente presa, né? Aí tem os 6 reinos. Como que a gente pode entrar nesses mundos e ajudar os seres dentro disso? Esse aqui é o ponto. E nós estamos nessa bolha de realidade. Essa bolha que a gente está sonhando de olhos abertos, né? Sonhando de olhos abertos, parado, olhando. E a gente sonha, porque a gente está dentro de visões que depois mudam. Se a gente tivesse um pouco de cuidado de pensar, mas como é que eu pude dar realidade àquilo tudo, né? Assim, como é que foi isso, né? Aí a gente começa a entender a vida, como é que a vida funciona, né? A gente está dando aquela realidade. De modo geral, a gente coloca o erro no passado. Aquilo que a gente está vivendo não tem erro, não tem obstáculo. A gente não tem a sensação que está enganado agora, né? Mas aí é necessário que a gente veja também outras culturas tentando se defender de nós, vendo a biosfera tentando se defender das bolhas que parecem totalmente naturais do nosso próprio funcionamento, assim, né? Assim. Então o Buda, ele se dá conta disso, né? Ele se dá conta disso. Aí ele vai introduzir os ensinamentos sobre as 4 nobres verdades. E naturalmente junto disso, nobre caminho ao óctuplo, né? Eu considero que essa descrição do Buda, ela inclui todas as etapas do treinamento até a iluminação final. Falta nada, né? Está tudo ali dentro. Está certo que a gente pode pensar que ele dá mais ênfase a uma coisa, mas ênfase a outra, né? A outras coisas. O programa de 21 itens, por exemplo, ele dá menos ênfase no início e mais ênfase no fim. É como se ele estivesse se dedicando especialmente do 6º passo do nobre caminho até o fim. Mas ele tem a parte inicial que pega desde do sofrimento, ele tem tudo, só que ele passa meio rápido ali. Mas esse é o programa de 21 itens, né? Agora, se a gente tomar o treinamento do budismo tibetano, de modo geral, não se fala das 4 nobres verdades, nobre caminho de 8 passos. É uma coisa curiosa, né? Não se fala muito do Buda também, do Buda Sakyamuni. Aí dependendo da linhagem, né? Naturalmente. Se a gente seguir pela linhagem Gelugpa, aí se fala bastante do Buda. Mas o budismo tibetano ele vai enfatizar os aspectos do Vajrayana, quase todo ele. E quem opera dentro do Mahayana vai encontrar outros mestres também falando das coisas assim, né? Por exemplo, no budismo Nyingma nós vamos nos referir sempre ao Guru Rinpoche, né? Isso não é uma coisa do budismo tibetano especialmente, esse fato de se referir a mestres mais recentes, né? Vocês vão encontrar no Zen, isso era uma das coisas que eu achava muito surpreendente, né? Porque é budismo, né? Mas o mestre Dogen, ele é a fonte de todos os ensinamentos, mestre Dogen, né? Se a gente pensar qual é a obra central do Zen, é o Shobogenzo. Não é o Buda Dharma. É o Shobogenzo. Né? Que, aliás, é um livro extraordinário, alguma coisa muito extraordinária, assim, muito maravilhoso. Eu acho único o Shobogenzo, né? Shobogenzo. É o livro da verdadeira lei, né? Então o Shobogenzo, ele trata da forma como o Guru Rinpoche, como
como o mestre Dogen apresenta a realidade. Assim, né? E eu diria que é um livro extraordinário e único, porque ele fala numa linguagem que não é discursiva. Ele não dá explicações. Ele vai apresentando visões. E essas visões, ele não apresenta ele apresenta dentro da abordagem de Prajna, já com a compreensão da vacuidade. E ele explicita com alguma coisa que a gente poderia dizer que é uma linguagem poética, assim, portanto, é uma linguagem figurada. Não é uma linguagem direta, é sempre uma linguagem figurada. Então, é como se fosse um conjunto de koans que não podem ser compreendidos diretamente assim. Eles não podem ser compreendidos diretamente. Então, quando a pessoa olha aquilo, ela vai significando aquilo de algum modo, mas ela nunca sabe se ela está significando de modo correto ou não. Então, uma das maiores dificuldades no que diz respeito à tradução, né, é como que vai traduzir o Shobogenzo. Então, tem grandes mestres. O Shobogenzo sempre é traduzido de novo. Aí tem um grande mestre que aí ele traz a tradução do Shobogenzo. Né? Agora, recentemente eu ganhei um Shobogenzo. Assim, de um grande mestre japonês que vive, ainda está vivo nos Estados Unidos. E ele, junto com uma equipe de alunos dele, eu acho que ele levou 50 anos traduzindo. É uma obra da vida dele, assim, né? Então é muito extraordinário, porque cada etapa ele tem que meditar junto, ele tem que escolher as palavras. E ele vai explicitar o que ele viu. Aquilo é muito maravilhoso, assim, né? Então os diferentes mestres eles vão gerando visões particulares e as diferentes tradições budistas de diferentes países elas vão se referindo também aos mestres mais recentes que vão introduzindo isso. Né? No budismo tibetano, essa etapa inicial ela não é, de modo geral, descrita através das 4 nobres verdades. Né? Isso é considerado um ensinamento que pertence à primeira volta do Dharma. Aqui a pessoa, como que ela é convidada a andar mais rápido. Né? Mas eu acho super importante isso. Então, eu diria assim, quando nós estamos no bloco 0, ou quando a gente vai trazer uma tentativa de ajudar as pessoas que estão em bloco 0, quem é que está em bloco 0? Dentro da nossa casa, de modo geral, está todo mundo bloco 0, né? Ou para baixo, né? Ou menos 1, assim. Mas vamos deixar assim, né? Bloco 0. Então, por exemplo, na visão do filme Sansara, a esposa do praticante estava em bloco 0. Ela é a guardiã do bloco 0. Assim. O filme ele tem o seu centro no bloco 0. O bloco 0 dialogando com o bloco 2 e se achando acima do bloco 2. Se achando mais importante do que a prática, do que a visão, etc. Diminuindo a importância e a efetividade que a gente possa atribuir à prática e aos praticantes. Né? Assim. Eu acho bom esse diálogo, eu acho super útil, assim, né? Porque ele explicita um tipo de visão. É importante que as visões sejam explicitadas. Né? Mas o bloco 0, na visão do Pierre Weil, corresponde ao bloco da normose. Quando eu digo bloco, eu sempre tenho uma sensação que isso poderia virar um bloco mesmo. Eu fico aguardando assim, um momento que vai ter um praticante que vai montar assim, uma exposição budista no carnaval, assim, bloco 0, agora atenção, vem o bloco 0, aí todo mundo lá, aí a pessoa está tomando café em casa, né? Outros sentados no sofá vendo televisão, então tem uma normalidade naquilo tudo, né? Então essa é a normalidade da vida.
Eu não sei se vocês sentem que essa normalidade da vida ela pode parecer atraente assim, né? Então esse é o bloco zero, né? E sempre tem alguém cobrando que nós somos uns outsiders, assim, né? Teve uma época que se usava muito essa expressão, assim. Nós somos alternativos, né? A gente está saindo assim, alternativo ao bloco zero. Então nós estamos saindo, né? E o bloco zero, ele é organizado, aquilo tudo direito, do bem. Por exemplo, umas palavras essenciais no bloco zero, assim, paz, organização, progresso, ordem, progresso. Aquilo tudo, assim, tudo direitinho, né? Tudo organizado, paz, harmonia, nós nos relacionamos, aquilo vai indo, né? Tá certo que de vez em quando tem uma ditadura em nome da ordem, do progresso, da paz e da tranquilidade e da harmonia. Né? Volta e meia acontece uma coisa dessas. Assim. Aí é que a gente vê que tem as bolhas também, né? As bolhas, aquilo não é uma coisa assim tão natural, aquilo tem uma estabilidade, né? A gente vai, às vezes nós vamos considerar, por exemplo, as pessoas são consideradas assim, bloco zero estrito, nós vamos considerar a direita. Alguma coisa assim, né? A gente vai terminar considerando, porque eles estão ordem, progresso, justiça, igualdade, né? Mas aí eles também estão falando, nós temos que manter um núcleo onde isso é possível. Aí tem os marginais, que é essencialmente 90% da população. Aí aquilo, né? Então, pelo quanto esse nosso bloco zero consegue abarcar, nós vamos definindo assim, né? Se o bloco zero consegue abarcar a população inteira, isso aqui é mais esquerda, entra todo mundo, né? Mas aí, enfim, como é que vai entrar todo mundo? Aqui entra aqueles que são verdadeiramente bloco zero, que têm olhos azuis, são brancos, são educados, etc. Esses são os verdadeiros, né? Como agora o Trump nos Estados Unidos, né? Ele está com uma noção étnica, né? E, por exemplo, os hispânicos já não são os verdadeiros americanos. Nós precisamos retomar o espírito da força original dos americanos, né? É assim. Então, os hispânicos estão assim, meio assustados, né? Então tem esse viés, né? De tanto em tanto vem um bloco zero mais restrito, né? Mais purista, assim, que se acha etnicamente identificado ou culturalmente identificado. E eles então são um núcleo. Quando esse núcleo se estreita muito, isso é direita, né? Quando o núcleo vai se expandindo, é esquerda. Tem sempre uma tensão, a gente inclui os outros ou não inclui os outros? A esquerda inclui, a direita restringe. É sempre esse movimento. Tem sempre um... Mas se a gente, por exemplo, pensar em termos da biosfera, a gente vai dizer, aí todo mundo que não considera o cuidado do ambiente, os outros seres, etc., eles começam a ficar de direita, né? Eles começam a ficar muito fixados nas suas próprias bolhas, nas suas próprias visões, e não conseguem ampliar a compaixão além, e o benefício além de um tanto. Então nós estamos num tempo que nós estamos ampliando, incluindo outros seres, né? A gente está nessa situação. Isso é natural dentro dos tempos de degenerescência, né? Os tempos estruturados, aí vai surgir os cidadãos de várias classes e o cidadão fora de classe também. O cidadão fora de classe é o que não é cidadão. Então, nas culturas organizadas sempre teve o período em que havia os escravos, as pessoas que também pertenciam, elas não pertenciam àquela cultura, elas eram, por alguma razão, foram morar ali, foram aprisionados de algum jeito, mas eles não falam aquela língua, não pertencem à cultura, não têm os mesmos objetivos, eles são fora. Então, na cultura indiana, como nas culturas antigas todas, sempre tinha isso, como também havia na cultura grega, né? Esse é um tempo também de uma rigidez de direita, né? Então tem o cidadão, os que são considerados cidadãos não são muitos. São muitos. E eles naturalmente são um núcleo de força daquilo tudo. E eles é que vão decidir sobre todos. Assim, vamos deixar isso bem claro, né? Então aí tem visões mais estreitas e mais amplas. Nós estamos sempre no meio desse jogo, visões estreitas e visões mais amplas. As visões estreitas estão sempre se ampliando, e aquilo vai se ampliando, mas
a gente não chega propriamente a ultrapassar o samsara. O que nós aspiramos é um nível de felicidade. Então, o Dalai Lama ele vai enfatizar esse ponto, né? As pessoas aspiram a felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Quando nós dizemos isso, né, Dalai Lama diz isso com muito respeito, né? Todos os seres, não apenas os seres humanos, aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Isso corresponde ao bloco 0. Por exemplo, no bloco 2, as pessoas não estão focadas em felicidade e se livrar do sofrimento. Elas estão focadas em entender as coisas como elas são, que é um pouco diferente. Elas não estão querendo se mover de modo causal para obter vantagens. Elas estão fazendo uma outra coisa. Elas também não estão focadas propriamente em produzir harmonia, produzir equilíbrio. Não, elas estão focadas num nível de lucidez. Esse é o ponto crucial do bloco 2. Né? Mas no bloco 0 nós temos essa sensação de que a gente poderia viver em paz, todos nós, dentro da multiplicidade de visões, e que isso seria uma coisa boa, assim, né? Esse convívio. Então, isso é o bloco 0. A gente pode estranhar que nunca se conseguiu isso, né? A gente não entende muito bem por que não se conseguiu. Na visão budista, o fato de a gente não conseguir isso é definido por sofrimento. Então, primeiro, nova verdade, né? Nós estamos imersos no sofrimento. Sofrimento, a gente não consegue essa harmonia, a gente não sabe bem por quê. Claro que o Buda vai explicar por quê, né? Então aí vem a segunda nova verdade, as causas do sofrimento. Então o sofrimento ele tem muitas características. Eu considero que uma das características mais comoventes do sofrimento é a transmigração. Eu acho assim. Porque essa é uma característica também que ela abarca definitivamente todos os seres, incluindo os seres que não pensam que estão em sofrimento. Ela inclui também isso, né? Os seres muito hábeis, incluem todos os seres super hábeis, inclui os seres poderosos todos. A transmigração significa assim, não importa como que a pessoa é, como é que ela está, ou qual o ser, ele é como um pássaro num galho, pousado num galho. Ele vai terminar voando para um outro galho. Então todos nós estamos transmigrando. Ou seja, a gente se define num lugar, aí depois a gente esvoaça, vai para um outro lugar, se define de um outro jeito, depois voaça e vai para um outro lugar, se define de um outro jeito. Eu acho isso super comovente, sabe? Porque assim, nós nos movemos, nós transmigramos sem fim. É assim, é muito comovente. Então vocês vão encontrar assim ao longo da vida, né? As crianças transmigram, elas transmigram de escola, elas transmigram de família, de situação familiar. Os jovens vão transmigrando também das suas casas, dos seus objetivos, vão estudar em outros lugares. Os adultos jovens também, eles transmigram nas relações, eles vão transmigrando nos empregos, nos trabalhos, nas cidades, e vão transmigrando. E as pessoas vão constituindo suas famílias, as suas casas, e aquilo tudo sempre transmigrando, sempre mudando, sempre transmigrando. Aí tem uma época que a pessoa também, ela olha assim, eu não preciso dessa casa tão grande, eu não preciso nada disso tão grande. Ela vai transmigrando para situações, vai fazendo downsizing, assim, vai reduzindo aquilo. Aí tem um período onde a pessoa também ela já não está conseguindo se organizar sozinha, ela precisa de alguém acompanhando. E se ela conseguir não morrer, né, se ela aspirar a isso, de repente ela também perde a capacidade dela de gerir a sua própria vida. Ela vai para um lugar, né, vocês vão ver, outro dia eu passei por um lugar, eu já estou procurando assim, aí dizia casa de cuidados de longa duração. Assim. Imagina, põe a mamãe lá, ou o papai lá, aquilo por um longo tempo, ele fica lá feliz. Assim, né? Aí a pessoa vai indo, ela vai reduzindo a sua capacidade. Né? Eu assisti também alguns, assim, no final da sua vida, eles já não saem do quarto. Eles já não... Eles se movimentam muito pouco, né? Até que, pum, morre. É muito curioso, pertence ao bloco 0, a gente perguntou, morreu do quê? Porque se não morresse daquilo, não morreria. Assim.
Aí todo mundo morre de alguma coisa. Isso é o que menos importa. A pessoa morreu porque está vivo, né? Morreu da vida, né? Assim. Então tem esse ponto, né? Parece que tem um desequilíbrio nisso. Né? Como é que tem esse desequilíbrio, né? De onde é que vem o mal dentro desse movimento todo? Como é que aquilo surge, né? Essa é uma experiência estranha, assim, né? Por que não é tudo harmônico e direito? E por que mesmo que a gente nasce e depois tem que morrer? Esse probleminha final, assim. Né? Então a gente olha isso e acha um pouco estranho, assim, né? Então esse é o olhar do bloco zero, né? A gente aspira o equilíbrio, assim, a gente luta constantemente para não morrer. A gente vai gerando aptidões, meios, vai estudando como reduzir todo esse processo. A gente não quer incluir a morte como um episódio da nossa vida, pelo menos, né? Lembrança do Rio Grande. Alguma coisa. Não, os gaúchos não são mais barristas agora. Então, aí nós vamos olhando esse aspecto, a gente entende a vida, né? Esse fechamento, assim. Mas esse fechamento produz o sofrimento. A gente não consegue, por exemplo, ter êxito, realmente equilibrar as coisas dentro de visões. Aí nós temos que transmigrar. Aí nós vamos transmigrando, vamos passando para outra situação. Quando a gente vai para outra situação, parece que a outra situação, enfim, é bem melhor, né? O novo emprego é melhor, tudo aquilo é um pouco melhor. A gente vai vivendo. Então é natural, por exemplo, que a gente esteja num lugar já imaginando outras alternativas, assim, para onde que eu vou, né? Mas a gente não pensa que isso possa ter um fim ou que tem algum problema dentro disso, a gente não se dá conta. Então pertence ao bloco zero a gente não entender também isso, né? Tem uma normalidade, tem uma sensação que é assim mesmo. Por isso que o Pierre Vai chamar isso de normose. Normose é a doença da sensação da normalidade. Aquilo não é normalidade, pessoal. Nós estamos no meio da ignorância. Mas parece que aquilo é normal, assim. Esse aqui é o problema, né? Então, na sequência, vem a explicação. De onde é que vem, como é que começa, como é que tudo isso surge, né? Aí o Buda vai explicar os 12 elos da originação dependente, que também está descrito na roda da vida, né? Eu acho cada pedaço daquela roda da vida super importante para a gente também ajudar os outros seres, né, a compreender a própria situação, né? Tá certo que é difícil explicar isso para as crianças, né? Eu acho difícil explicar para as crianças. Eu fico com dó deles, assim. Mas a gente pode começar com os 3 animais, assim, né? Começar explicando isso. Aí, esses 3 animais a gente pode também explicar dentro de uma perspectiva semelhante à perspectiva do filme Divertidamente, né? Pode dizer, não, uma pessoa comandada pelo javali, né? Ou comandada pelo galo, comandada pela cobra, a pessoa tem um tipo de movimento. Eu acho isso bom, assim, sabe? Essa visão, ela já introduz uma intuição da vacuidade das identidades. Porque a pessoa não diz, ele é o javali, ele é o galo, ele é a cobra. Não. A pessoa está sob a influência do javali, a influência do galo, a influência da cobra, né? Eu acho isso super útil. Aí quando vocês olham, diferentes tradições já usaram esse tipo de estética, né? Por exemplo, a gente vai encontrar no pensamento grego, muitos deuses, todos eles influenciam seres humanos. Seres humanos são joguetes nas mãos dos deuses, né? Então a pessoa, sob o poder desse deus, ela faz uma certa coisa. Sob o poder do outro deus, ela faz outra coisa. Sob o poder do outro, ela faz outra coisa. Mas ela não é nenhuma dessas coisas, ela está sob o poder dos deuses, né? Assim. Então isso introduz uma pergunta também, mas o que ela seria se não a influência dos deuses? Ou ela teria algum grau dela mesma?
Então essa é uma pergunta super importante, né? O que nós somos além dessas influências? O que nós somos além do javali, do galo e da cobra? Aí se a gente olhar outras tradições religiosas, como a tradição Yorubá, por exemplo, vão aparecer os orixás. Os orixás também, eles têm uma função parecida com a dos deuses gregos. Eles também não são, não é uma tradição mediúnica, que o orixá baixa. Não, o orixá não baixa. O que baixa não é na tradição Yorubá. Também não são os orixás que baixam. Aí é outra coisa, que ele dá Umbanda. A Umbanda baixa. Mas aí não. Aí não é uma tradição mediúnica. Ela tem uma influência. Então os vários orixás, eles exercem uma influência. É muito parecido também com as deidades Vajrayana. Elas exercem influências. Só que aqui, as deidades Vajrayana, 100% delas são do bem. E os orixás não necessariamente. Vocês descrevem o que eles impulsionam. Eles impulsionam as coisas variadas de todas as manifestações da vida, elas estão representadas ali. Isso é uma riqueza, porque nós também podemos converter qualquer uma dessas manifestações numa influência e não tomar isso como se fôssemos nós mesmos. Aí vem uma pergunta, e eu seria o que então no meio disso? Se eu não sou isso, não sou aquilo, não sou nenhum dos deuses gregos, nenhum dos orixás, nenhuma das deidades, eu sou o que mesmo? Então essa questão remete para o Buda primordial, né? Que é uma questão interessante. Por exemplo, nós somos o espaço livre que pode ser influenciado pelas várias deidades, pelas várias influências de vários tipos, né? Aqui, na roda da vida, isso é simplificado, né? Eu tenho 3 princípios, que aliás vão ser os princípios da medicina tibetana também. Tudo isso em bloco 0, né? Estou explicando isso. Quais são os princípios? O javali, ele opera de uma forma estreita, ele tem um foco, ele opera de forma estreita. Nós operamos de forma estreita. É assim. Só que, como nós estamos vivendo uma vida super complexa, né? Então a gente não é mais um único javali, nós já somos uma vara. Assim. Ou seja, nós somos uma multiplicidade de javalis com diferentes interesses. A gente pode saltar de uma coisa para outra. A nossa mente ela é super complexa hoje, comparada com a mente das pessoas em outros tempos, né? É complexa, porque a gente pode, de acordo com a faixa de horário, estar desempenhando atividades diferentes em diferentes lugares. A gente pode treinar isso. Nós não somos nenhuma daquelas atividades. E a gente pode entender melhor. Não, aqui eu sou o javali desse modo, aqui eu sou o javali desse modo, aqui eu sou o javali desse modo. A pessoa pode pensar que ela é uma única coisa que se manifesta em diferentes coisas. Mas quando ela, por exemplo, tem contradições entre os javalis, ela tem que optar, né? Aí ela entende que ela tira uma camiseta, bota outra, tira uma camiseta, bota outra, troca o chapéu, a camiseta. E vai virando diferentes seres. Com diferentes aptidões e qualidades, né? É como se, por exemplo, vocês trocassem de carro, né? Aí tem um carro mecânico e outro carro automático. Agora eu estou num carro mecânico. Então ela tem que usar um outro tipo de aptidão, um outro tipo de visão. Como é que a pessoa troca? Ela troca, né? Mas às vezes ela ainda pode ter um impulso de fazer uma ação esquisita, assim, que corresponderia a outro conjunto de coisas, né? Então nessas bolhas de realidade nós vamos trocando o javali. O javali, ele rege a nossa energia, rege o jeito que a gente vai funcionar, ele rege os nossos automatismos todos dentro daquilo, né? É assim. Então o Buda descreveu o javali. Ignorância. É o porco, ele olha para baixo, ele olha estreito. Todos os seres dos 6 reinos estão presos ao javali. Os deuses se acham deuses, os semideuses se acham semideuses, os humanos se acham humanos, os animais se acham animais, os seres famintos se acham os seres famintos, os seres dos infernos se acham seres dos infernos. Quando eu digo se acham, não quer dizer que eles tenham consciência daquilo.
Mas eles operam exatamente daquele modo. Eles se sentem confortáveis operando, confortáveis e naturais funcionando daquele jeito. Dentro da bolha correspondente a como eles sentem a realidade. Esse é o javali. Aí tem o galo. O galo corresponde à ação harmonizada ao javali, né? Então, por exemplo, o javali é de um certo jeito, o galo cisca, é a nossa ação causal para produzir os resultados correspondentes ao que o javali aspira e quer. Então nós estamos trabalhando constantemente desse modo. O galo é a nossa realidade cotidiana. Assim, nós estamos constantemente fazendo. Se a pessoa é uma dona de casa, um pai de família, ele está lá pensando o que eu vou comprar para amanhã, qual vai ser o almoço, será que falta gás? Ele está sempre olhando assim. Sempre olhando. Então as donas de casa, elas também estão sempre olhando. Elas estão terminando de servir o almoço pensando para a janta tal coisa, para amanhã tal coisa. Uma coisa assim, né? Então tem uma preocupação constante. Será que tem isso? Não vai faltar aquilo? É assim, né? Então a pessoa sempre olhando o ponto seguinte. Então isso é o galo. Nós sempre trabalhamos. Por que é o galo? Porque o galo está ciscando e bicando, ciscando e bicando. Ele está sempre catando alguma coisa dentro de uma perspectiva de acumulação que está ligada ao javali. E nós também estamos sempre ciscando e catando alguma coisa correspondente ao nosso javali. Aí, inevitavelmente, nós nos defrontamos com a cobra. Inevitável. Então, dentro de avidya, dentro da ignorância, nós nos defrontamos com a cobra. A cobra é uma expressão do sofrimento também, né? Porque mesmo que a gente seja um javali de respeito e um galo trabalhador, né, sempre tem um atropelo em algum lugar, assim, né? Sempre tem um atropelo. Ou seja, a pessoa andou, mas agora ela foi confrontada, tem uma impossibilidade. Essa impossibilidade pode ser, por exemplo, choque entre bolhas, né? Alguém que vem num outro contexto e se choca, e a pessoa se desequilibra e manifesta a cobra. Cobra seria a violência, a luta contra aquela influência, né? Isso é perfeitamente natural, assim. Isso está dentro do bloco zero, isso é a realidade da vida no meio do mundo, assim, né? Esse choque pode ser, por exemplo, vocês podem ver assim, o tráfego, as pessoas se deslocando, cada carro é uma bolha se deslocando no lugar. Essa bolha, ela não dialoga bem com as outras, né? A gente tem uma sensação de estar invadido pelos outros carros e pelas motos, e agora ainda com a praga dos ciclistas. É aquilo... Já está andando assim. Aí já não bastava as motos, né? Agora só aumenta os ciclistas. E aí a pessoa está naquela situação fechado na sua bolha, né? Na sua alta importância, no seu mundo. Ela tem a dificuldade de considerar o ciclista, de considerar a moto, de considerar o outro carro, de considerar o sinal, de considerar a placa de sinalização. A pessoa tem dificuldade, porque ela está naquele ponto. Então tem um nível de sofrimento, né? Fechou o sinal agora o cara fez isso, né? Aí acontecem as variadas coisas, assim, né? No meio do tráfego. Às vezes a bolha da pessoa é simplesmente atropelada por uma bolha que vem vindo atrás, assim, bom, bate, né? Choque de bolhas. Assim. Aí a pessoa se sente invadida, né? Porque ela estava no centro da sua bolha. Aí como é que faz, né? E essas batidas são constantes, né? A pessoa está no seu trabalho, também chega algum funcionário novo, um chefe novo, e aí a nossa bolha, daqui a pouco, nossa bolha batida, né? Nossa sensação de conforto, nossa região de conforto, que é a nossa bolha, né? Ela é batida, né? A gente vai ter que encontrar um outro jeito agora. Então pertence ao bloco zero isso. A gente busca uma região de conforto, né? E ela é sempre batida. O sofrimento é o fato de que nossas bolhas são sempre batidas.
Aí o Buda descreve esses 3 animais. Nós temos o terceiro animal, que é a cobra. Então, quando nós manifestamos, por exemplo, defesa intensa, assim, a gente perde a paciência ou agride, a gente depois faz um voto de ir por uma circunstância onde a gente não possa ser atingido daquele modo novamente. A gente sempre faz um voto desse tipo, né? E aí esse voto define o novo javali. Os tibetanos, eles descrevem isso até o momento da morte. Então eles dizem, no momento da morte, a pessoa se dá conta de que cometeu muitos erros na vida. Aí a pessoa se dá conta, isso eu fiz errado, eu desperdicei o tempo, eu fiz tal coisa. Na próxima vida, eu com certeza vou dar o tiro primeiro, não vou ficar esperando ver se ele vai atirar ou não vai. Eu já atiro antes. Então isso já nos leva para a gente renasce nos infernos mais abaixo, né? Aí, se a pessoa, por exemplo, tiver outras ideias, né? É sempre assim, quando nós somos atingidos, a gente depois reformata o javali. Agora, então, na próxima vida, ou quando eu tiver uma outra oportunidade, eu vou fazer uma outra coisa, eu não vou mais isso, né? A gente sempre toma uma decisão. Então isso significa agora o nosso javali é outro. Aí tem outro galo, aí depois tem outra cobra. São as transmigrações. Nós transmigramos de um tipo de javali para outro tipo de javali. E nós vamos indo. Então é natural que quando vem as crises, a gente se redefine. Isso é comovente, né? Eu acho assim, super comovente. Super comovente. E a gente vai indo no meio disso, não tem como evitar, assim, né? A não ser que a pessoa salte do bloco zero numa outra direção, né? Que enfim é o que o budismo vai propor. Aqui, essencialmente, o Buda está descrevendo, ele está diagnosticando. O sofrimento é inevitável. Assim, eu acho super comovente, ainda considerando que ele, além de ser inevitável, é inútil. A gente simplesmente salta para outra bolha e segue dentro de um processo que não leva a nada. Na outra bolha nós vamos ser atropelados de novo. Mas a pessoa não se dá conta disso. Então ela pensa que ela está iniciando uma nova vida de um outro jeito, que ela vai chegar em algum lugar. Não vai chegar. Não tem lugar no samsara, no bloco zero, que seja um lugar de conforto. Não tem esse lugar. Mas a pessoa não entende isso. Mas o Buda entende. Então o Buda diz, então existe o sofrimento. A pessoa não pensa que ela tem sofrimento, mas ela tem sofrimento. Vocês podem olhar as próprias crianças, né? Vocês olham as crianças, vocês veem, eles estão apegados em bolhas também, eles se entrechocam, eles têm problemas entre eles. Assim. E nesses encontros deles, também aquilo não tem solução, né? Bate de um jeito, pouco bate do outro jeito, aquilo vai indo. E mais adiante eles vão se bater como adolescentes, como adultos, jovens, eles vão se encontrando assim, aqui eles vão se entrechocando, né? E a única maneira de superar o sofrimento é ultrapassar a fixação aos 3 animais, gerar uma capacidade de olhar além das bolhas. Se a pessoa estiver fixada dentro de bolhas, não tem solução. Aquilo se bate, aquilo passa, aquilo anda mais um pouco, ela redefine a sua identidade e começa a funcionar de um outro jeito, mas o outro jeito também é apegado. Daqui a pouco ela bate de um outro jeito e vai indo. Não tem solução. Na visão do Buda, o sofrimento é universal e não pertence apenas aos seres humanos, é uma coisa que pertence a todos os seres. Assim. E na sequência, nós estudamos então os 12 elos da originação dependente, que é um detalhamento, né, desse processo todo. Eu também acho muito comovente os 12 elos, né, uma coisa impactante, né, a base da psicologia budista. Se a gente seguir isso e conseguir entender melhor cada um desses
aspectos, cada uma dessas 12 características, né? E a vida da gente pode melhorar, a gente pode também gerar meios hábeis para ajudar os outros seres. Eu acho assim, de grande importância esse estudo. Isso tudo pertence à perspectiva Mahayana, né? Aí nós vamos olhando assim. Aí quando nós olhamos os 12 elos, a gente vê... eu gosto de olhar os 12 elos dentro da perspectiva, por exemplo, do Madhyanta Vibhanga, né? Que está publicado na revista Bodhisattva número 13. Eu sempre repito essa pergunta para a gente poder vender a revista, entende? Aí eu faço, qual é mesmo? A revista número 13, não percam, isso tem na loja ali, né? Madhyanta Vibhanga. Ninguém atinge a liberação sem ler o texto do Madhyanta Vibhanga sobre o soberano supremo, o criador de todas as aparências, né? Eu gosto desse texto, eu acho maravilhoso, porque não é os 12 elos na perspectiva da primeira volta do Dharma. É os 12 elos na perspectiva, a gente poderia dizer, da terceira volta do Dharma, né? De como as realidades surgem e se montam. Então isso é muito bonito, né? Então assim, primeiro a vidya. Primeiro a natureza livre, né? Depois a vidya. Então nós temos a natureza livre. A natureza livre nos permite construir realidades a partir de referenciais. Aí eu construo bolhas. É isso. O que tem? Qual é o problema que tem a bolha? Não tem problema nenhum. O problema da bolha é a vidya. Ou seja, tem a bolha e eu, de repente, não consigo ver nada além da bolha. A minha visão fica presa à bolha, né? Isso é a vidya. Primeiro dos 12 elos. Então o fato da mente poder criar um jogo, isso é a liberdade da mente. Mas a pessoa pode criar aquilo, mas não precisa ficar preso. Aí o primeiro dos 12 elos é quando ela fica presa. Então ela começa a operar a mente a partir do código-fonte daquele jogo, né? É como, por exemplo, alguém que começa a sofrer jogando com um tabuleiro, ou jogando com um baralho de cartas. A pessoa pode entrar naquele jogo, mas não precisa sofrer. Mas quando ela sofre é porque ela se tornou uma identidade dentro de uma bolha. Assim. Ela se confundiu ali. Então nós temos um software, nós temos uma facilidade de entrar nas coisas e ficar preso. A gente é capaz de ficar preso por um baralho, pessoal. É assim. Aí chega o papai e diz, momentinho, junta as cartas tudo e brrr, queima aquilo tudo. E aí, passou o sofrimento? Eles vão matar o papa. É interessante isso. Então uma pessoa está sofrendo num filme, aí tu vai lá e desliga. E agora? Assim, né? Aquilo também é uma bolha, entende? Aí as bolhas, a pessoa não só está sofrendo, como não quer sair do sofrimento. Então a mente repreende, né? Como uma pessoa lendo um livro, né? Ali só tem risquinho, pessoal. A pessoa só vai sofrer por impressões internas. Essas impressões não são externas. Todas elas são internas. Ninguém sofre por causa de risquinhos numa folha de papel. Aqueles risquinhos, eles puxam aparências internas. Aí nós olhamos para as aparências internas com a sensação de gostar ou não gostar, aí nós começamos a sofrer. O som que a gente ouve também. O som que a gente ouve é semelhante a risquinhos. Ele não tem nada dentro do som, mas ele evoca imagens internas. Essas imagens internas a gente não quer acessar. Eu lembro uma vez assim, eu estava num lugar e uma pessoa começou a descrever como é que é feita a amputação de uma perna. E daqui a pouco eu estava meio branco assim. Aí eu pensei, por que eu estou ficando branco assim? Por que eu estou ficando meio tonto, né? Uau! Vocês querem saber como é que é? É bonito dizer aquilo, muita compaixão.
Então, como que alguém só... São imagens internas que são trazidas, né? Estruturas kármicas, imagens internas, e a pessoa começa a passar mal com aquilo aparecendo assim, né? É muito curioso isso. Então nós temos essas estruturas, né? E essa prisão é que vai trazer esse sofrimento. Mas ao mesmo tempo nós temos uma possibilidade incrível de elucidar a natureza das realidades. Porque, por exemplo, nós estamos olhando um livro, aquilo está e nós estamos passando mal. Nós estamos olhando como é que a realidade surge, pessoal. Nós estamos vendo diretamente como é que a realidade ela surge por uma bolha dentro da qual nós temos então características que estão presentes e nós estamos acessando, puxando dentro dessa bolha esses elementos. Esses elementos se tornam a realidade. Mas como é que eles se tornam a realidade se eles, tudo que eu estou vendo são só risquinhos, né? A realidade ela é toda composta por essa coemergência, né? Por essas imagens internas e externas que a gente associa e nós estamos vivendo então uma bolha e a gente começa a reagir, a nossa energia começa a reagir ali dentro. Assim. É muito parecido com um filme que a gente esteja vendo também, né? Aquilo não é real, a gente já está vendo o filme pela terceira vez, mas ainda assim a gente tem emoções que brotam, né? Tem perturbações, aquele filme continua trazendo de dentro de nós conteúdos. Mas ali só tem imagens, uma coisa plana. Mas são imagens que buscam, que trazem, que localizam e arrastam para a nossa mente conteúdos. E nós passamos mal pelos conteúdos internos que a gente está portando. Então a nossa realidade ela é toda coemergente. As coisas externas e internas elas estão juntas, elas coemergem, né? Então é super importante. Mas a gente pode pensar que não é assim. Então a gente pensa que passa mal porque está vendo coisas, né? Que está lendo coisas, que está ouvindo coisas. Então a gente passa mal por isso, né? Então o fenômeno comum de avidya, ele elucida, ele nos ajuda a ver o funcionamento da mente e a própria prisão, né? Esse é o aspecto paradoxal, né? Esse é o aspecto chave para os yogis do cotidiano. Então não tem nada que perturbe que não pode emancipar, desde que a gente olhe de forma suficientemente profunda aquilo que está ali, né? As coisas que perturbam, elas são mais valiosas do que as coisas que não tocam. Por quê? Porque as coisas que perturbam, elas nos fazem olhar de forma atenta. E as coisas que não nos tocam, elas nos deixam amortecidos. A gente não vê assim, aquilo que é normalidade, é tudo bem, a gente não chega a ver, né? Então essa nossa capacidade de olhar e reconhecer esse funcionamento é muito importante. Então isso é uma característica dos yogis do cotidiano, né? Eles não vão desperdiçar as aparências. Todas as aparências são importantes, porque as aparências revelam a elas mesmas. Elas vão revelando as coisas como são e como que elas começam a ser dentro da própria experiência das aparências. Então, mais adiante nós vamos ter ensinamentos como os ensinamentos de Guru Rinpoche no Pico do Junípero sobre os 5 bardos, por exemplo. Então ele vai falar sobre os 6 selos. O primeiro dos 6 selos é esse, né? Cele as aparências com a vacuidade. Super importante. Não é assim, afaste-se das aparências porque elas são ilusórias. Não é nada disso. Não pegue as aparências, sejam quais forem. Aliás, sejam quais forem, não. Todas elas. Não deixe nenhuma de fora. Faça uma varredura. Todas as aparências, elas são vacuidade. Veja isso, né? As aparências são vacuidade. Então esse é um aspecto profundo das aparências. Mas eu podia, numa primeira abordagem, imaginar que as aparências são o problema que eu tenho.
Elas não são problema. Assim, eles revelam a natureza das coisas, né? Então, o primeiro item dos 6 selos é: veja as aparências como vacuidade, né? Veja a vacuidade das aparências. Então, isso é super importante. Aí nós temos o segundo dos 12 elos, né? O primeiro é a avidya, o fato de que nós ficamos presos, né? O segundo dos 12 elos é a samskara. Samskara seria assim: a gente constrói aspectos abstratos, que são sempre aspectos abstratos, aspectos internos, a gente constrói isso, e depois daquilo construído, aquilo se torna parte de uma biblioteca nossa, de um conjunto de referenciais que passa a existir. A gente acessa esses referenciais, e a gente vê a acessão desses referenciais, porque esses referenciais é que vão surgir quando a gente escuta palavras, a gente lê textos, a gente vê imagens. O que brota? Brota esse conjunto de experiências anteriores. Então essas experiências anteriores, elas ficam como marcas. Samskara, sam é conjunto, skara é marca, conjunto de marcas. Então todos nós temos um conjunto de marcas, que é uma coisa um pouco freudiana assim também, né? No passado nós tivemos coisas assim, só que a visão freudiana, ela estava centrada numa identidade, né? Aqui nós não temos uma identidade, tem uma coisa que a gente vai chamar de mente. Então tem esses referenciais. Esses referenciais, eles podem surgir na forma de imagens. Imagens externas evocam referenciais. Eu acho bonita a arte nesse caso, assim, sabe? Quanto mais abstrato, melhor. Então a arte, por exemplo, realista, né? A gente tem, bom, aquilo ali é igualzinho a uma pessoa, então eu tenho tal reação, né? Agora, por exemplo, um acorde de um instrumento. Eu acho isso extraordinário, né? Teve um tempo que eu protestava internamente quanto a isso, né? Eu tinha um amigo, Jorge Price, que era músico, né? Um maestro, uma pessoa extraordinária, assim, era um praticante budista já falecido. Ele que nos deu isso aqui, por exemplo. Nos deu várias coisas, né? Então o Jorge Price, ele tinha uma percepção não científica da arte, né? Claro, aquilo não é ciência. Mas na época eu era físico, eu queria ter uma perspectiva científica da coisa, entende? Então ele me dizia assim, eu cortava na hora, assim, aquilo, pá, não tinha nenhuma chance, não dava nenhuma abertura, né? Ele dizia, observa assim, por exemplo, existem acordes que deixam as pessoas alertas e assustadas. E as pessoas já sabem disso, então elas usam isso em sirenes de polícia, sirene de pim pom, pim pom, pim pom, pim pom. Isso não tem base científica nenhuma. Isso não é nada. Agora, a arte inteira ela está baseada nisso, entende? A arte não é uma coisa assim, não é uma ciência dos objetos. Não é isso. É a ciência da coemergência. Então, quando a gente diz pim-pom, a pessoa se assusta, a gente diz, esse pim-pom assusta. Pronto. Então, não precisamos de nenhuma base, nenhuma teoria para aquele pim-pom assustar. Não tem nenhuma lei cósmica atrás, tem apenas o susto. Tem uma relação causal ali, né? Aí tem outros acordes. Ah, que bonito, isso é legal. Ah, que lindo, isso é legal. Isso é... Aí é assim, aí a pessoa e aí a gente olha isso, como é que isso move emoção, entende? Como é que isso move?
Aí a gente começa a olhar, por exemplo, como é que um traço tu pode dizer, bom, esse traço aqui é tal político, esse traço aqui é tal pessoa famosa. Aquilo é só um... Como é que é aquilo, né? Aquele traço é exagerado. Aquilo não é assim, mas aquilo é visto daquele modo, né? É interessante. Aí tem uns estudos, tem um livro que eu acho sempre muito interessante. A Titi terminou, foi nos Estados Unidos e fez o curso, né? Eu dizia, Titi, vai lá, estuda isso, e depois passa no SEBS e dá seminários sobre isso, né? Teve uma época inicial do SEBS que tinha uma praticante que estudou isso e introduzia a meditação a partir disso também, né? Então é o texto, o título é que eu não gosto, né? Como é que é? Desenhando com o lado direito do cérebro, né? É na época que as pessoas falavam esse tipo de coisa, né? Elas não falavam em mente, falavam em cérebro, aí tinha o lado direito e o lado esquerdo. Depois eles viram que aquilo tudo troca de um lado para o outro, não tem essa... Eu gosto de ver as modas, né? Aquilo tem uma psicologia que surge do lado direito e do lado esquerdo, aquilo vai ser para sempre. Aquilo dura 5 anos, 10 anos e passa. Aí tem outras teorias, né? Super bonito. Agora ninguém mais fala do lado direito do cérebro. Tinha um lado bom, que era o lado direito, um lado ruim, o lado esquerdo, que era racional, tinha um lado direito que era artístico, integrador, aberto, etc. Agora passou isso. A vida era melhor quando tinha o lado direito e o lado esquerdo. Agora... Aí ela descobriu isso, né? Ela disse que ela começou a estudar por que ela desenhava tão bem e tão fácil e os outros não entendiam, não conseguiam desenhar. As pessoas não conseguiam desenhar direito. E para ela desenhava super fácil. Ela começou a estudar por que eu desenho fácil e as outras pessoas não conseguem desenhar. Essa era a pergunta dela, né? Aí ela começa a escrutinar a mente, examinar a mente. Ela terminou uma praticante zen. Não é uma opção muito boa, mas enfim, ela fez o que pôde, assim, né? Mas acho que no fundo ela era tibetana mesmo. Não que tenha nenhuma diferença, porque não tem, né? Claro. Mas então ela descobriu que a pessoa ela não olha o que está na frente. Ela não olha o que está na frente. Ela mistura com imagens internas. Ela não é capaz de nem mesmo ver. Ela está na frente de uma outra pessoa, ela não consegue ver. Se ela conseguisse ver, ela conseguiria botar no papel o que ela está vendo. Aí a outra pessoa olha para aquilo e aí também tem a mesma impressão, entende? Então parece que o desenho é igual, porque é igual ao objeto, porque a pessoa olha, ela tem a mesma impressão. Mas quando a pessoa vai desenhar, ela desenha a imagem emocional do que ela vê. Assim, ela mistura com outras características, elas não conseguem olhar. Então ela desenvolveu um método que eu achei super criativo, que é assim, a gente vai desenhar se destacando, se afastando da imagem que nós estamos desenhando. Então uma técnica seria virar a imagem de cabeça para baixo. Vira a imagem de cabeça para baixo e reproduz os traços. Tu olha só os traços e reproduz os traços. Depois tu vira, aí tu fica admirado como é que tu conseguiu fazer tão bem assim. Então mesmo figuras humanas, né, pega uma foto, por exemplo, e vira a foto. Ou pega uma pessoa, vira ela de cabeça para baixo. Aí tu pega uma foto, vira a foto, aí não consegue mais ver muito bem. Aí tu começa a reproduzir os traços. Aqui está escuro, aqui está mais claro, aqui está mais cinza, aqui está mais assim. Tu vai reproduzindo. Aí depois que tu vira, uau! Uau! Então ela mostra assim como, por exemplo, a gente faz os desenhos usuais, eles parecem desenho de criança. Por exemplo, o rosto tem um contorno, então a gente faz um contorno. Né? Aquilo já estragou tudo. Né? Ninguém tem um contorno. O contorno a gente está vendo, mas a gente não tem um contorno. A gente tem coisas mais claras, mais escuras, mais assim, é uma outra coisa, né? E aí acontece isso, né?
E a pessoa se descobre capaz de fazer esse desenho. Eu nunca fiz o teste, nunca fiz isso, mas eu achei a história bem contada. Achei a história sobre bem. Por favor. Ele estava desenhando o Salomão. Salomão, quem seria o Salomão? Salomão, o rei Salomão. O rei Salomão? E ele estava lá sentado, embaixo da árvore, desenhando Salomão. Quando ele terminou o Salomão, tinha a cara do lama. Aí ele ficou passado, ele ficou se desculpando, a gente olhava para o Salomão. Incrível, né? Incrível. Não, bom, já que isso foi falado, né? Teve uma vida anterior minha, sabe? Aquilo é uma comunicação mediúnica. Então tem esse aspecto. Aí a arte ela vai nos permitir isso, sabe? Nós vamos encontrar muitos diferentes exemplos de como que as coisas surgem, como que as coisas vão, e como que elas parecem, né? E como que elas se tornam, assim. Eu acho um campo muito fértil. Mesmo a literatura, né? Não sei por que eu digo mesmo, né? É porque, assim, né? Enfim, literatura não é arte. Não é arte gráfica, né? Mas é essa capacidade também de produzir realidades. Na literatura, a gente pode pensar assim, ensaio é melhor, não é? Ensaio não é melhor. Tá certo que os ensaios, com o tempo, eles vão virando ficção, né? Isso é muito bonito também. Mas a ficção, ela é muito interessante como forma de comunicar realidades também, né? E dentro da ficção, eu acho que as histórias policiais são as melhores. Assim, no sentido de modo geral, os autores, a pessoa não percebe isso, né, imediatamente, mas os autores estão brincando com a realidade. Eles estão brincando com a mente do leitor, né? Eles estão criando realidades, eles vão trocando as realidades, vão trocando como eles querem, né? Eles trocam uma palavra, uma expressão, pronto, aquilo tudo vira. E a gente tem uma sensação de que, olha, eu acho que isso vai para tal lugar. Por que a gente acha? Porque nós estamos vendo o que o outro está escrevendo, entende? O outro está dando uma dica sutil das coisas, a própria linguagem de, não, isso aqui vai se encaminhar para tal lugar. Eu acho que o bandido é aquele, o que fez aquilo. Né? Eu acho isso super bonito, assim, né? A Agatha Christie é ótima nisso. Aquilo é uma habilidade. Eu não sei quanto que ela entendeu da mente das pessoas, eu gostaria de acompanhar isso, mas ela, com certeza, ela desenvolveu uma capacidade de ver como é que a mente humana opera, né? Então ela fica iludindo os seus leitores, né? Muito lindo isso, assim. Então a gente pode olhar isso a partir das sensações que isso nos produz, como toda a arte, né? Na arte a gente também pode olhar a sensação que aqueles objetos estão produzindo, né? Mas a gente pode também olhar o fenômeno profundo por trás das sensações e das experiências de uma realidade aparente que estaria ali, né? Então isso é a habilidade dos yogis do cotidiano. Eles se defrontam com as coisas mesmo, e as coisas comuns mesmo, elas não são coisas comuns. Não há coisas comuns. Todas as coisas são extraordinárias. E a gente então vai observando o aspecto extraordinário das múltiplas coisas, assim, né? Mas quem está no bloco zero não está vendo nada disso. A pessoa, enfim, que é uma coisa séria, entende? Quem está em bloco zero nem gosta muito de arte. Vamos deixar assim, né? A pessoa está pensando em trabalho, em melhorar, em fazer isso. A arte é um pouco inútil. Só se ela bota alguma coisa bonita em algum lugar, assim. Mas poesia, música, tudo isso é um pouco inútil. A pessoa está mais focada no galo, né? Ela está obtendo coisas, estabilizando coisas, organizando coisas. Ela está assim, né? É como também, por exemplo, as donas de casa, né? Se elas realmente se dedicam, elas não têm um minuto. Elas sempre têm uma outra coisa para fazer. Porque
Porque sempre o banheiro está mais ou menos, sempre falta comprar não sei bem o que, arrumar outra coisa e ajeitar isso. Elas têm uma tarefa infinita, aquilo não termina nunca. Então, se elas vão, de repente, parar para olhar a arte, ela tem uma boa sensação de perda de tempo, né? Assim, tem coisas mais importantes. Vocês vão olhando a arte aqui porque eu vou fazer a coisa que precisa ser feita. Então tem uma sensação de importância do bloco zero. Assim, né? Os outros estão com a mente esvoaçando por coisas desnecessárias. Isso é interessante. Aí também vocês vão ver pessoas muito interessantes que têm uma vida bagunçada, assim, né? Quando vocês entram na casa da pessoa, está tudo um pouco fora de ordem, assim. Eu acho interessante as pessoas que são capazes de se mover no meio de uma casa artística, assim, né? Criativa, né? Aquilo é bonito, assim, né? Aí quando vem a faxineira, bom, posso arrumar? Ela fala, não mexa, não, por favor. A faxineira aqui não dá certo, porque vai tirar tudo de ordem, assim, né? Aí também não dá, né? Então é bonito, assim. Aquilo é dinâmico, né? Aquilo é vivo. É uma bagunça viva. Aquilo tudo, assim, né? Tem uma criatividade naquilo, né? As fotos nunca estão arrumadas. Aquilo é mais ou menos assim. Aquilo é tudo em pilhas de vários tipos, assim. Aquilo não tem um fim propriamente, né? Então, no bloco zero a gente vai lutando contra isso, a gente vai organizando, né? Mas a vida vai desorganizando. A essência do bloco zero, aí tem a vidya, uma visão, tem o galo trabalhando segundo aquela visão, e tem uma defesa, que é a cobra, né? E as nossas experiências vão criando um conjunto de referenciais. Esses conjuntos de referenciais, inicialmente nós acreditamos que são nossos, caracterizam a nossa própria vida. Eu acredito que a visão freudiana é justo isso, sabe? Mas já a visão junguiana, ela atravessa esse ponto, que é um ponto super importante. Por exemplo, na visão freudiana, as nossas experiências caracterizam nós mesmos. Já a visão junguiana tem a noção de mente universal, né? Que está mais próximo ao budismo. Ou seja, nós podemos herdar estruturas kármicas que não são nossas. A nossa mente é ampla, ela pode se deslocar para regiões de outros karmas. De repente nós estamos reagindo dentro de estruturas kármicas que eu não podia dizer, eu não considero isso, assim, né? Eu, olhando nossa vida, eu nunca tinha vivido isso, mas agora está acontecendo, tem essa visão que brota de mim, como é que eu estou reagindo a isso, se eu nunca vivi nessa vida que eu lembro, eu não vivi isso. Aí a gente vê que pode adquirir dos outros estruturas kármicas. Eu considero que tem fenômenos nessa vida assim, né? Por exemplo, as crianças já nascem com uma conexão com o celular, né? Aí vocês experimentam assim, já dá uma criança, nasceu, bota um celular do lado. Ela já, agu, aquilo já, eles já estão funcionando super bem. Aí, nós temos uma facilidade, mas a gente não pode dizer que na vida anterior a gente já tinha essa facilidade de acessar o Google. Assim, né? A pessoa não tinha essa facilidade. Não. Nós estamos aprendendo, né? Mas essa aprendizagem, o que é? É nós nos deslocarmos para outras regiões de significados e referenciais, né? Acho muito interessante a nossa resistência a entrar nessas regiões e o quanto, daqui a pouco, aquilo destranca e a gente começa a operar, né, dentro disso. A gente pensa, bom, agora eu estou moderno. Aí aquilo, logo em seguida tem outras coisas. Não, isso eu não quero entrar. Não nessa vida. Agora daqui a pouco a gente entra. Não tem solução, né? Fazer o quê? Aí nós vamos indo. Aí tem pessoas que têm mais facilidades, outras têm menos facilidades nesses processos. Mas como que de repente 7 bilhões de pessoas começam a fazer um tipo de coisa que nunca fizeram? Então nós temos a capacidade de acessar regiões que não são nossas. É assim. Então nós podemos chegar em outras regiões kármicas, adotar outros referenciais kármicos que não correspondem à nossa estrutura de vidas passadas.
É uma coisa super curiosa, porque nesse tempo de agora, a maior parte das coisas que nós estamos fazendo não pertence às vidas passadas. As coisas de vida passada a gente está esquecendo. Na visão budista, o karma não é esquecível. O karma, ele fica implantado. Isso era uma coisa que eu também custei um pouco a entender, assim, sabe? Eu tinha sempre a sensação de que o karma, ele podia ser abandonado. A gente deixa ele paradinho, finge que não está vendo, escapa, sai. Aí o karma ficou lá com um pacote abandonado. Então hoje eu descrevo isso como assim, o karma fica soterrado por outras estruturas mais recentes, né? Não que ele fique desaparecido, mas ele não está sendo visto. Ele não está atualizado. Então ele vai ficando empalidecido pelo conjunto de experiências outras que surgem. Isso não é liberação do karma. Isso ainda é ignorância, mas essas estruturas mais problemáticas, elas também não precisam ser analisadas totalmente, sabe? Então, se nós temos regiões que a gente não consegue entrar, não consegue significar, não consegue lidar com elas, vocês não se preocupem totalmente. Porque a gente deixa isso e tem o resíduo das experiências mais recentes vai empalidecendo aquilo. Não que aquilo esteja resolvido, mas aí nós vamos avançando na prática e depois nós trabalhamos e a gente se libera dessas coisas assim, a partir de uma posição mais forte. Quando a gente tiver uma prática melhor, nós mais facilmente lidamos com isso. Então, vale isso, assim, né? Aquilo que a gente não consegue resolver hoje, vocês calma, deixem isso guardado, enchem de pó em volta, guardem na memória, mas não precisam ficar acessando. Vocês seguem reforçando. Reforçar é assim, Prajnaparamita, né? 6 selos, 8 pontos Prajnaparamita. Capacidade de cruzar e ver o aspecto coemergente, e enriquecer a visão a partir disso. Que eu não descrevi ainda aqui, eu estou só falando muito rápido, porque muitos de vocês conhecem isso, né? Então nós vamos fazendo desse modo. Mas essas estruturas kármicas, ou seja, sanskara, melhor considerar que elas não são a estrutura do nosso eu. Se a gente considerar que aquilo efetivamente corresponde ao que nós somos, aí nós estamos com problemas. Nós vamos ter problemas. Porque a gente vai estudando isso, no fim a gente diz, bom, de fato, eu sou tal desgraça. Então nós precisamos trabalhar na compreensão de como que as nossas estruturas aparecem e ao mesmo tempo, enquanto nós percebemos como é que elas aparecem, a gente ganha uma liberdade em relação a elas. Assim. Nós não somos aquilo, a gente não precisa ser, não precisa responder daquele modo, né? Assim. Então, eu vou parar nesse ponto, né? Aí nós seguimos à noite. Aí à noite a gente vai conversar um pouco também, porque aqui não teve espaço para isso, né? E se eu puder, eu vou avançar um pouco mais nos 12 elas, porque esse é um ponto super importante, assim. Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lome chosun, rin lonche, zalin sasun, parpel drogyo chosun, Wadai Midral do Sungele Show. Tá bom.